Colossenses 1, nós vamos ler os versos do 9 ao 12. Isso, vamos lá. Por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para que o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, e em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Isto. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Saúde, temos a Tua graça sobre nós. E agora nós, mais uma vez, queremos ouvir a Tua voz. Ajuda-nos, dá-nos a revelação, em nome de Jesus. Oramos por todos, o Senhor conhece, que estão em momentos agora de sofrimento. Oramos pelo Alceu, oramos pela Valdete, oramos pelo Devanil, oramos por aqueles, Senhor, que carecem agora da Tua cura, do Teu cuidado, do Teu amparo, da Tua consolação. Te louvamos pela Sandra, por mais esse ano que o Senhor concede a ela. Te louvamos porque o Senhor tem sido misericordioso com ela e conosco, nessa comunhão com ela. Abençoa-nos agora, Senhor, com a unção do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vocês já ouviram falar em QI? Já, né? Coeficiente de inteligência. Nós temos 3 tipos de inteligência. Aqueles que têm o privilégio de nascer com QI acima da média. Quando falamos acima da média, gira em torno aí de 90 a 100, 105. É um sujeito razoável, né? Bom, abaixo disso fica mais difícil a compreensão. E alguns têm o privilégio de chegar a 130, 135, caso de Einstein. Mas é um coeficiente que mostra o quanto o sujeito tem de inteligência. Tá? Então nós vamos ver alguns textos na Bíblia, pessoas inteligentes. O fato de ser inteligente não significa que ele tem o segundo tipo de inteligência, que é inteligência emocional. A pessoa pode ter inteligência, o QI alto, ele pode ter inteligência emocional, mas falta-lhe a inteligência espiritual. Então, essas 3 inteligências, é importante nós termos a compreensão. E depois eu explico o porquê, tá bom? Então vamos lá. Aqui a oração que Paulo faz aos Colossenses é uma oração muito simples, mas uma oração muito inteligente, tá? A oração que ele pede, nós vamos ficar só com o versículo 9, ó. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir o quê?
que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Uma versão traz entendimento espiritual. Porque a pessoa com pleno conhecimento da vontade de Deus, cheio de sabedoria e inteligência espiritual, meu Deus do céu, é o que o ser humano, busca, às vezes por metodologias erradas, caminhos errados, mas o fato é que em Cristo isto é possível, pela graça do bom Deus. Então vamos andar em alguns textos. Eu quero ler com vocês primeiramente Atos. Vou falar de um homem aí que era dotado de um QI, um QI, uma capacidade intelectual boa. Atos capítulo 5, nós vamos ler os versos 33 a 40. O parecer de Gamaliel. Eles, porém, ouvindo, se enfureciam e queriam matá-los. Mas, levando-se no sinédrio, um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Isso, vamos parar um pouquinho aqui, Sandra. Isso aqui, quinta-feira é mais para isso mesmo, nós meditarmos aqui na palavra, tá bom? O que acontece ali? Qual é o contexto? Os apóstolos foram presos. Capítulo 5 de Atos, Atos 5:33. Os apóstolos estão presos. De noite, o Senhor Deus envia um anjo, abre as prisões e os apóstolos voltam ao templo. Aí vai uma comitiva, pega os apóstolos de uma maneira delicada, trazem para a prisão novamente. E os maiorais, que é o verso 33, o que eles decidiram? Deliberaram matá-los. Vamos matar os apóstolos. Esse homem Gamaliel diz o seguinte, no versículo 34, olha, vamos fazer o seguinte, vamos tirar todo o povo daqui e vamos conversar, vamos pôr fora esses apóstolos, e disse-lhe: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, vão com calma, vão devagar. Versículo 35, aliás, 36 agora. Porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Isso, olha só a questão da inteligência. Escuta, nós corremos um risco. Esse Teudas tinha 400 pessoas que seguiam. Ele morreu, o povo se dispersou. Alguém que pensa, alguém que reflete, alguém que está conhecendo a situação, não toma uma decisão por impulso. Versículo seguinte: depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Então ele está armazenando informações. Versículo seguinte: agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se esse conselho ou esta obra vem de homem, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir.
Então, esse homem era um camarada inteligente. Ele falou: olha, se a obra é de Deus, vocês não vão ter como impedir. Agora, se for dos homens, assim como Teudas e Judas morreram, se dispersou tudo, isso também vai acontecer. Então solta esses meninos. Mas antes de soltar, deram uma surra neles ainda, só para ter um gostinho de fazer o serviço. Por que eu estou lendo isso? Agora nós vamos aqui mesmo em Atos, tá? Atos agora capítulo 21. Atos 21. Vamos ler apenas o verso 37. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-lhe alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? O que eu estou trazendo para vocês? O apóstolo Saulo, o apóstolo Paulo, que era Saulo, foi criado aos pés de Gamaliel. Antigamente não era escola como nós temos hoje, era mais o sentido de socráticos, era a tese, a antítese, ou seja, cada vez que vinha uma ideia, aí essa ideia era debatida, daí vinha um outro pensador e a crítica, e ia se formando os conceitos. E Saulo foi criado aos pés desse Gamaliel, e ele sabia o hebraico, ele sabia o grego, ele era um homem inteligente. O apóstolo Paulo foi um homem muito inteligente. Gamaliel era uma pessoa inteligente. E aí quando ele fala em grego, as pessoas dizem: você fala em grego? Oxe, a gente achei que fosse um cristão medíocre, né? Por isso que eu digo, cristão tem que ser o melhor. Cristão tem que ir atrás, cristão tem que correr, tem que saber das coisas. Não pode ser um cristão que aceita uma fé burra. Não pode ser fanático a uma igreja, a uma denominação. Ele tem que ter condições de, quando alguém perguntar a respeito do que ele crê, ele ter pelo menos a base da palavra. Olha, porque a Bíblia diz isto, porque eu estou firmado no que Deus diz, não porque eu estou indo numa igreja ou porque tem um pastor, não, mas a palavra de Deus diz assim, é por isso que eu creio, né? Senão criamos aí um grupo de fanáticos. Depois no versículo 40, e havendo-lhe o permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo... Então ele era um homem inteligente, ele esperou, perguntou se podia falar, disseram que podia falar, então ele sobe a escada, fica em pé, dá sinal com a mão, há o silêncio, e aí ele começa a falar. Então pede autorização e fala. Capítulo 23, aliás, o capítulo 22... Agora o versículo, eu vou pular, eu vou direto ali por o versículo 3, ó. Quanto a mim, sou um varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Então era uma pessoa de um QI, de uma inteligência, falava com inteligência, sabia outras línguas e esperou o momento de falar. Isso vai fazer sentido daqui a pouco no final do nosso estudo, tá bom? Agora eu queria abordar com vocês aqui um texto que Pedro escreve a respeito de Paulo lá em 2 Pedro capítulo 3, versículos 15 e 16. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada.
ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e estáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Você percebe aí Pedro falando deles? Tem coisas que é até difícil a nossa compreensão, porque foi dado a ele sabedoria, né? Então, Pedro era pescador. Pescador não tinha lá essa cultura. Já Paulo era criado aos pés de Gamaliel. Então tinha coisas que ele falava e as pessoas tinham até certa dificuldade de compreender, tá? Estou querendo mostrar isso. Agora eu quero mostrar para vocês o tal de Pedro, né? Você já assistiu ou já viu alguém com um ataque de fúria? Por que eu fui perguntar isso, né? Você pode pesquisar lá no Google, ataque de fúria. Tem síndrome de pânico, como tem síndrome de fúria. E existem mitos e verdades, tá? Na verdade, o que acontece? Tem pessoas que estão tão pavio curto que tem gente que nem pavio tem mais. Se você falar alguma coisa, já explode, já estoura. Porque não tem mais pavio, acabou, né? Tá todo mundo assim, mais ou menos assim. E tem várias cenas de ataque de fúrias que você pode pesquisar e você vai encontrar. Um destes ataques foi aquela médica que talvez alguém presenciou há alguns anos atrás, que o irmão e a irmã de moto indo para a faculdade de manhã. Durante o trânsito teve ali uma briguinha no sinaleiro e o menino com a irmã sai na frente de moto. A médica sai atrás perseguindo os irmãos. E eles percebem e correm mais. E a médica corre mais. E ela projeta na moto, joga os dois no poste e os dois irmãos morrem. E hoje ela está presa, continua presa na cadeia de Salvador, Bahia. Ataque de fúria. Trânsito. Quantas pessoas já se mataram no trânsito? Se você pegar ali algumas cenas, você vê gente brigando, se estapeando, o trânsito correndo, as pessoas para lá e para cá, mas momentos de ataque de fúria. Pessoas que são inteligentes, têm um QI elevado, mas não tem inteligência emocional, não consegue controlar a raiva, o medo, a emoção, os sentimentos, e aí entra num ataque de fúria, tá? Então Pedro tinha um pouquinho disso que nós vamos ver agora, tá bom? Vamos lá, Mateus capítulo 16. Vocês estão lembrados quando o Senhor Jesus diz assim: olha, convém que eu vá a Jerusalém e que seja morto pelos demais, pelos anciãos, pelos escribas. E aí nós vamos ler agora o versículo 21, Mateus 16, o verso 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Pedro literalmente, sabe aquela questão de sem pensar, sem raciocinar, tem atitude? Nós corremos muito risco nisso, né? O sangue ferve, pá, 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 pá. Falta de inteligência emocional, não pondera, não considera, não pensa. Gamaliel falou assim: não mata esse povo, se for de Deus vocês não vão ter o que fazer.
É uma pessoa que pensa, que raciocina, tem lógica. Depois nós temos aqui mesmo em Mateus, isso aqui, está em Mateus 26, 31. Mateus 26, 31. Jesus senta com os seus discípulos, está ensinando. Versículo 31. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizeis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Você percebe que Jesus não está perguntando nada para ninguém, ele está dizendo, vai acontecer isso. Depois do 32 ele diz assim: mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Tudo resolvido, isso vai ser assim. Versículo 33. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Eu jamais me escandalizarei. O senhor está falando besteira. Eu ando com o senhor tem 3 anos, eu sei que o senhor faz maravilhas, jamais eu me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Sabe aquela coisa, sem pensar, eufórico, responde, briga. Tem gente que é assim, não tem nada de inteligência emocional, e depois se arrepende. Aliás, eu vou dar o nome do livro. O livro é Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. Quem não leu, leia. Tem técnicas, tem meios, tem formas de você, antes de responder ou antes de agir, você respira, pensa, né? Às vezes tem mãe que dá castigo sem pensar, e depois fica lá a criança ou o filho, você que está sofrendo porque você se antecipou na fala, né? Então tem muito disso. E Pedro falou: eu não vou te negar jamais, esqueça. Depois nós temos lá na cena, no final, no 75, olha só, o 26, 75, o que acontece ali? Então Pedro lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Exatamente, né? Por quê? Porque aconteceu exatamente o que o Senhor Jesus havia dito, e ele negou, diante daqueles 3 fatos lá que nós conhecemos. Nós temos uma outra situação que acontece, que está em João capítulo 18, verso 10. Essa é digno de a gente anotar isso. Eu não sei por que Mateus e Marcos omitem esse fato do nome. A cena acontece nos 3 evangelhos, mas o nome, quem dá nome aos bois é só João, né? João capítulo 18, verso 10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Lembram quando foram prender Jesus? Malco chegou, ele tirou a espada e cortou a orelha de Malco. Falta de inteligência emocional. Se Jesus disse que isso ia acontecer, é porque isso ia acontecer. Aí o que Jesus faz? Coloca novamente a orelha, pronto, resolve o assunto. Então essa falta dessa inteligência emocional acaba comprometendo, algumas ações e reações. Como alguém certa feita já afirmou isto: você não conhece as pessoas pelas ações, você conhece as pessoas pelas reações. Diga um não para quem nunca ouviu um não. Diga para o seu marido: eu não vou fazer comida hoje.
É já que você conhece com quem que você mora. Muito bem, nós vamos ver agora aqui. Tem um livro, e esse assunto eu estou trazendo pelo seguinte, gente. A Bíblia fala de inteligência espiritual desde a época de Paulo, e foi lançado um livro só agora. Ela é americana, ela é de Harvard, ela fez um estudo sobre inteligência espiritual, só que não tem nada a ver com inteligência espiritual da palavra. Ela ensina 12 princípios que você deve seguir para você ter inteligência espiritual. E é uma ligação com o universo, você é um nesse todo, e é uma coisa bem assim, que a pessoa fala, meu Deus, da onde que ela tirou isso, sendo que inteligência espiritual pela palavra é exatamente se render à verdade da palavra de Deus. Um negócio bem... Então, se alguém quiser ler, o nome dela é Dana Zohar. Você pode pesquisar, você vai achar o livro. Inteligência Espiritual. Eu não aconselho você ler, porque eu já vi e não presta. Não tem nada a ver com a Bíblia. Mas, de repente, alguém acha numa livraria, inteligência espiritual, vou comprar. Não faça isso, tá? Não tem nada a ver com a Escritura. Por isso que nós estamos trazendo isso. Eu vou trazer um pouquinho do que é essa inteligência espiritual, que está em Mateus capítulo 27, versículo 12. Mateus 27, verso 12. Lembrando, né? Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele que é o princípio e o fim, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Ele é o alfa, o ômega, Ele criou todas as coisas, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele poderia destruir esse universo apenas com um sopro. Ele não precisava de cruz, Ele não precisava de nada disso que aconteceu, mas ao Pai agradou moê-lo. Para quê? Para que nós fôssemos alcançados, né? Para que houvesse o perdão. Então, nesse determinado momento aqui, Mateus 27, 12, ele já está, né, sendo julgado, e aqui dá a impressão assim que se é Pedro mandava descer fogo do céu agora, né? Então vamos ler, 27, 12. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. O que é inteligência espiritual? Domingo de manhã nós falamos aqui um pouco sobre um ato de justiça. Existe um ato de justiça. Nós somos justificados pela graça de Deus. Nós somos perdoados em Cristo Jesus. Nós somos aceitos em Cristo Jesus. Nós morremos com Cristo Jesus. Nós hoje somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. As pessoas podem nos acusar do que quiser, pode trazer coisa do nosso passado, mas eu te vi lá, você era assim, eu era tudo isso mesmo. Mas sabe de uma coisa? Quando eu morri com Cristo, toda maldição foi cravada na cruz. Na cruz foi rasgado o escrito de dívida que havia contra nós. Isso está claro em Colossenses. Em Romanos está claro que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí vem alguém nos acusar, o que nós fazemos? Queremos responder na hora, queremos nos justificar, queremos nos defender. E aí Jesus podia defender aqui, Ele podia descer fogo do céu, Ele podia fazer uma arruaça aqui, mas Ele
O que eu aprendo com isso? Que a inteligência emocional, você controla as emoções. A inteligência espiritual, você espera de Deus o momento de falar e o momento de ficar quieto. Eu aprendo com a palavra, a inteligência espiritual, que há tempo para todas as coisas debaixo desse céu, na terra. O tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de falar, tempo de ficar calado. Tem tempo para tudo, está descrito em Eclesiastes. Inteligência espiritual é estar afinadíssimo com a verdade da palavra de Deus. Você não vai se defender? Agora não é hora de me defender. Agora é hora de que a palavra de Deus se cumpra. Porque quando ele estava no monte orando, ele fala com seus discípulos e os discípulos estão dormindo, ele volta e a terceira vez ele disse: pronto, está resolvido. Agora eu estou indo para a cruz. Dormi agora. Ele está decidido que a vontade de Deus vai ser feita aqui. E quando ele chega para a cruz, ele aguenta tudo tranquilamente, porque eu estou no centro da vontade do meu Pai. Um outro texto aqui em Mateus ainda, capítulo 27, os versos 39, 27, 39 ao 43. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo... Olha só, gente, ele lá na cruz... A pessoa está passando, está blasfemando, sabe aquela coisa de menear a cabeça? É mais ou menos assim, ó. Fez tanta coisa, ressuscitou pessoas, multiplicou pães. É um Zé Ninguém mesmo. Nossa, pensou ataque de fúria numa pessoa sem controle nenhum? Aí o versículo seguinte, e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. 41. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos escarneciam, dizendo: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Gente, aqui tem uma coisa que nós precisamos ver na palavra, o seguinte. Quem que está dizendo aqui, 41? Da mesma forma também os príncipes dos sacerdotes, a outra versão, principais dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, ou seja, toda a nata, toda a elite, todas as pessoas do conhecimento, os que interpretavam a lei. O que eles dizem no 42? Salvou os outros. Jesus já tinha salvo os outros até aqui? Não, a salvação aconteceria onde? Na cruz. A morte era necessária. Ele não tinha salvo ninguém, ele tinha feito milagres, muitos, mas salvar os outros? Aí ele continua dizendo, esses homens, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Ele precisava de salvação? Ele estava no centro da vontade de Deus. E aí, é bem aquilo, né? Fulano foge de Beltrano como o diabo foge da cruz. O que eles queriam? Desce da cruz. Quem estava sendo ali, claro, visível naqueles homens? Satanás, porque Satanás sabia que na cruz seria a sua destruição. Então ele usa os sacerdotes, ele usa os escribas, ele usa os principais, dizendo o seguinte: desce da cruz e nós vamos crer. Não, a cruz é o ponto fundamental, porque eu vou salvar a todos na cruz. Eu vou esmagar a cabeça da serpente na cruz. Na cruz será exatamente o ponto em que eu vim para salvar, resgatar a raça humana.
Então, quando Paulo escreve a Colossenses, sabe qual é o desejo? Ele está dizendo que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Ele tinha esse conhecimento. O Senhor Jesus foi à cruz porque ele tinha esse conhecimento da vontade de Deus. Aí ele ora para que sejamos cheios de sabedoria, porque Paulo também tinha essa sabedoria. E aí ele ora para que nós tenhamos inteligência espiritual. Hora de ficar quieto, hora de falar, hora de prosseguir, hora de retroceder em determinadas situações. Agora, eu queria terminar dizendo o seguinte: você pega os escritos do apóstolo Paulo e ele diz assim: conheço um homem que foi elevado até terceiros céus e ouviu coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Mas uma coisa que durante todos os seus escritos ele faz questão de frisar. Por exemplo, Romanos 1,16, longe de mim, ele falando, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Em Corinto ele fala o seguinte: decidi nada saber entre vós a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Em Gálatas ele diz o seguinte: longe de mim a não ser gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois em Efésios ele diz claramente, pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E aí Colossenses ele diz assim: olha, na cruz foi perdoado o escrito de dívida, ali ele triunfou sobre principados e potestades. Então dá a impressão assim que Paulo, assim como um pai, assim como uma mãe às vezes quer abrir a cabeça do filho e colocar a verdade, Paulo, com todo o conhecimento que ele tinha, a vontade dele era abrir a nossa cabeça e dizer: olha gente, a salvação é pela cruz do Calvário. Entenda isso, considere isso, porque aí é que ele encontra essa salvação. Amém? Amém, gente. Olha, eu vou definir apenas aqui uma frase desse Daniel, que ele diz assim, a inteligência emocional, ela é a habilidade de entender, de administrar e expressar corretamente seus sentimentos, medo, raiva e emoções. Sem ataque de fúria, E inteligência espiritual é estar totalmente no centro da vontade de Deus. Aí ele nos conduz em triunfo, ok? Vamos lá, guardados em nome de Jesus.